Bom dia, gente abençoada. Eu gostaria de meditar na palavra do Senhor com você hoje em Mateus capítulo 1 e ler lá no versículo 5. E Salmão gerou a Raabe, a Boaz, e Boaz gerou de Rute. Isso, de Rute. A Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, né? Mais um pouco lá para baixo, nós vamos ler o versículo 15, que diz assim: E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. Do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém? Então a palavra do Senhor, ela demonstra uma preocupação clara com cumprir com promessas. Deus havia dito a Abraão que a descendência dele seria como a areia do mar. E nós podemos dizer que isso é hoje uma verdade, porque judeus estão espalhados pelo mundo inteiro. Cristãos, idem, né? Então, podemos declarar que a palavra de Deus falada a Abraão, ela realmente tem se demonstrado verdadeira, fiel e justa. E quando nós olhamos essa genealogia aqui constada em Mateus, ela tinha um propósito para que quando os judeus lessem essa passagem, eles pudessem verdadeiramente entender que Jesus era realmente quem ele afirmava ser, né? Porque a palavra do Senhor dizia de que seria da tribo de Judá aquele descendente que mudaria a história de Israel. E realmente Jesus mudou, muito mais além do que a história de Israel, mas mudou também a história do mundo inteiro. A fé em Cristo Jesus tem aberto corações e ministrado em vidas. Há algumas coisas curiosas nesta genealogia, como nós podemos ver na minha leitura, né? Primeiro, a menção de algumas mulheres, porque não era uma coisa muito característica da época, né? Mas haviam alguns casos que eram bem emblemáticos. Então, o texto da palavra do Senhor demonstra, né? Um deles era a pessoa de Ruth. E nós sabemos que quando lemos a história dela, realmente ela era uma mulher de extrema fé. Confiou em Deus, abandonou a sua nação para trás para seguir a sua sogra, e quando entrou no território de Israel, ela seguiu as orientações da sua sogra, casou novamente, né? Conforme nos diz a palavra do Senhor, ela casou com Boaz, e assim a geração de Davi possui ela como uma das suas matriarcas, né? Uma das mulheres que marcam a história dessa geração, dessa genealogia, né? E aí nós também, a genealogia não é marcada só por situações perfeitas, porque o próprio texto deixa assim bem claro, né? Que Salomão era filho da mulher com quem Davi havia pecado. Nessa situação de Salomão, Davi já havia casado, né, com Betseba, mas a verdade é que havia sido uma situação de pecado. Às vezes a gente acha que a nossa família tem que ser perfeitinha, que tudo tem que ser bem exato, que tudo tem que ser lindo, maravilhoso, mas olha, até na genealogia de Jesus, o texto deixa bem claro que todas as pessoas eram pessoas como nós, sujeitas a pecar, sujeitas a falhar, mas que Deus é misericordioso, ele é perdoador daqueles que falham e que erram, e que Deus pode ainda fazer grandes coisas com aqueles que se quebrantam diante dele. E nós sabemos que esse é o caso de Davi, é o caso de sua esposa, já que Salomão assume o trono e se torna herdeiro de Davi. Então,
às vezes, aquela crítica que, de repente, você esteja, às vezes, fazendo com a sua família, com seus planos, com seus projetos, você pode minimizar. Olha a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor afirma, né? Versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão. Daqui foi mulher de Urias. Porque a palavra do Senhor tem a preocupação de falar disso. É para falar comigo, é para falar com você, né? Deus quer que verdadeiramente nós sejamos santos, ou seja, separados, que busquemos a Ele com com um coração íntegro diante da presença dEle. Deus quer isso. Mas se você falhou, se você errou, é a hora de você olhar para Deus e permitir que Deus venha ministrar na sua vida. O perdão, a graça, a misericórdia da parte de Deus. Em nome de Jesus. O que a palavra do Senhor fala mais para nós? Fala também ali no versículo 15, né? Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, a palavra do Senhor deixa bem claro, né, sobre quem era a descendência de Jesus. Até Maria é honrada na genealogia e isso não é errado nem equivocado, porque afinal de contas ela era de verdade uma mulher sem igual, né? Não, ela não era divina. Não vamos misturar as coisas. Ela com certeza no planeta inteiro, nos dias dela, olha, não sei se havia alguém tão excelente quanto ela. Eu acredito que não. A palavra de Deus mostra isso. Mas é interessante a palavra que o anjo usa para ela quando vai visitá-la e vai conversar com ela. Diz assim, salve a agraciada. Ou seja, salve a mulher favorecida, abençoada. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Ele quer que nós saibamos que Ele escolhe pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que têm o coração aberto. Porque Deus busca realmente diante da presença dEle pessoas que queiram adorá-lo, que queiram estar com Ele, porque a adoração é isso. Adoração não é só dobrar os joelhos, não. Não, de maneira nenhuma. Adoração vai além disso. Adoração verdadeiramente é querer ter intimidade. É querer se render. É querer prestar culto. É orar a Deus, Pai Todo-Poderoso. Isso é a adoração. Então Deus busca que nós tenhamos relacionamento com Ele. É isso que Ele quer, Ele nos quer. E esse é o convite que eu gostaria de deixar para você nesse texto aqui da genealogia de Jesus. Lembrar primeiramente a você que Deus não esquece da história de ninguém. Toda história está ali, preservada. Deus conhece cada passo da geração da sua família, da sua casa. Então não se engane. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. E essa genealogia deixa bem clara, né? Cumprimentos de promessas tinham que acontecer. Então Deus manifesta, Deus age, Deus opera. Honra aquilo que Ele havia prometido ao rei, a Abraão. Deus opera por meio de uma mulher que veio lá de uma terra longínqua. Veio de um povo que não temia o Senhor, mas ela temia. Porque Deus busca pessoas que realmente queiram buscar Ele de todo o coração. Deus usou Davi, um homem que pecou bastante, podemos dizer. As Escrituras colocam ele como homem de sangue, por isso que ele não pôde construir o templo. Mas o que não significa que ele não pôde juntar os recursos necessários, ele não pôde, inclusive, ter nas mãos dele como seria a engenharia de todo o templo ao Senhor, né?
E a própria declaração de Davi, quando ele diz ao Senhor a gratidão que ele tinha porque Deus estava perpetuando o reinado dele e Deus o abençoa verdadeiramente. Por quê? Porque ele tem um coração contrito e quebrantado. Então, se você está precisando de algo de Deus, lembre-se que Deus ouve o coração contrito e quebrantado. Ele quer falar o teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Ele escolhe gente simples, né? Maria, José, eram pessoas simples. Um coração enorme, né? José, que coração abençoado que ele tinha, não é? Maria também, a palavra do Senhor declara isso. Pessoas, um casal perfeito para desempenhar a missão de realmente que o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto criança, enquanto menino, né, enquanto adolescente, enquanto jovem, tivesse verdadeiramente pessoas ali capacitadas diante da presença do Pai Todo-Poderoso para realmente estar com Jesus nessa início de jornada nesse mundo, já que Jesus é o nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, né? E ele disse mesmo a respeito de si mesmo sobre a sua missão aqui na Terra, que ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, a vontade do Pai para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, é de bênção, é de vitória. Creia nisso. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, abençoe a sua família e visite você em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus. Quero orar ao Senhor por esta vida, Senhor amado, que está pedindo diante da tua presença o milagre. De repente está com um problema no lar, na família, nas finanças, na saúde. Deus, eu quero pedir ao Senhor o teu milagre, a tua graça sobre este teu filho, essa tua filha, em nome de Jesus. E declarar que todo mal, em nome de Jesus, caia por terra. Nós cremos na tua palavra de que o Senhor não despreza uma pessoa simples, uma pessoa que realmente o seu coração se quebranta diante da tua presença. O Senhor não despreza. Por isso eu oro e adoro o teu nome. E te peço, abençoa-nos nesta nova semana que está aí adiante de nós. Abençoa os nossos lares. Abençoa as nossas famílias. Dá-nos, Pai amado, cada vez mais intimidade contigo. Em nome de Jesus. E desperta-nos para buscarmos ao Senhor nesta semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. E a paz de Cristo venha inundar o coração de vocês. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A paz de Cristo esteja convosco.